No bate-papo com o RH, pessoal, eles vão primeiro, né, falar sobre a empresa. Ah, minha empresa é a XPTO, está no mercado há tanto tempo, faz isso e aquilo. Ela vende software, ela oferece consultoria de BI, ela faz diversas coisas. E também pode ter aquela perguntinha capciosa, né, se você já conhece a empresa. E aí vem a primeira dica. É importante você pesquisar sobre a empresa e falar, né, o tempo que a empresa está no mercado. No mínimo entra no site da empresa e lê alguma coisa lá, né? No mínimo, né? Isso é o mínimo, né? Isso aí é o basicão, né? Isso é o feijão com arroz. Então pesquise o tempo que a empresa está no mercado, número de colaboradores, principais produtos que a empresa oferece. Outra coisa que você pode pesquisar também é o Glassdoor, né? Que geralmente vai ter os funcionários que já saíram daquela empresa, falando da empresa, para você ter uma noção também de como é o clima, né? Isso você não vai falar, mas você vai ver, vai ter uma noção. Então você pode fazer uma pesquisa e até ver se aquilo faz sentido para você. Às vezes você pode ver no Glassdoor todo mundo falando de uma coisa que não faz sentido para você, você já pode até desistir ali mesmo, né? Então, ok. Mas é importante fazer uma pesquisa antes sobre a empresa. E aí, se você viu que a empresa está ideal com aquilo que você espera, né? Fez as pesquisas lá, achou interessante, pô, a empresa já está há um tempo no mercado, a empresa tem um número alto de colaboradores, tem os produtos interessantes, né, inovadores. E aí, você vai falar isso, quando te perguntar se você já conhece a empresa ou não, beleza? E aí, depois de te perguntar isso, né? Isso pode te perguntar ou não. Então, se não te perguntar, isso aqui vai ficar na sua cabeça, você vai saber, mas não vai usar. Aí vão te perguntar, pedir para você contar a sua história. E é aqui que geralmente a coisa desanda, né? Eu até deixei aqui esse comentário que a coisa desanda. Por que a coisa desanda? Porque tem que lembrar de uma coisa que eu e Túlio aqui já conversamos, que é a comunicação e é a hora de usar o chapéu, né? O chapéu técnico e o chapéu não técnico. Nesse momento, na primeira fase, você vai estar falando com alguém de RH. A pessoa de RH, ela não estudou o que é ETL, o que é SQL, o que é Power Query, o que é DAX, a pessoa não sabe nada disso. Então você não pode usar esses termos com a pessoa. Você tem que falar de ferramentas que você usa. Ah, eu uso o SQL Server, eu uso o Power BI, mas tem que falar mais genérico. Você não pode aprofundar. Ah, eu uso relationship para relacionar duas tabelas que não tem relação. Você não vai falar isso. Nada disso você deve falar nesse momento. Deve falar isso no momento da entrevista técnica. Então, por isso que eu deixei aqui em destaque, fale das experiências pertinentes à vaga, né? Você também não vai falar da experiência é uma vaga para análise de dados, você vai falar de quando você vendia pastel, de quando você era jornaleiro, de quando você, enquanto criança, ajudava o seu pai na feira, não vai falar nada disso. Você tem que falar as experiências que são pertinentes à vaga, né? Até para não ficar algo muito prolongado. Então tem que ser uma síntese de tudo aquilo que você fez na área de dados, certo? Então você tem que contar também a sua história de uma forma estruturada, ou seja, de acordo com o que está no seu currículo, né? Você vai falar os seus dados pessoais, depois você vai falar da sua trajetória acadêmica e vai falar dos empregos do último para o primeiro, né? E as suas motivações de trabalhar naquela empresa. Ah, eu li no site, aí você pode usar o que você já leu aqui. Ah, eu fui lá no site, eu li que a empresa tem uma cultura legal, é uma cultura bacana, e me adapto, me encaixo nessa história de que a empresa tem, dou um fit cultural legal e tenho interesse em trabalhar nessa empresa, né? Você pode falar isso para. Se nesse momento a pessoa conseguir encaixar algum fato da vida dela, assim, para tornar, porque fica muito de praxe, né? Dizer, não, tem muito a ver comigo essa empresa. Sim, se você Não, conseguir provar isso de uma forma mais enfática, né? Com algum fato real que já aconteceu na sua vida, é melhor, né? pois é. Por exemplo, a cultura da empresa, ela, sei lá, ela se preocupa com o meio ambiente e eu também faço ações voluntárias, eu planto árvore todo mês. Isso é um motivo, né? Pode ter outros também. Então, esse seria um motivo a mais do que uma frase genérica, como o Túlio falou aí, né? Vai agregar
mais valor, né? Você vai ser diferenciado se você falar algo que está de acordo com a cultura da empresa. Você tem que ver também, né, o setor da empresa. Na hora que você for contar a história, também você tem que dizer, né? Por exemplo, na hora que você for falar da sua última empresa. Por exemplo, eu trabalhei na empresa YZH. A empresa é do setor bancário. A empresa, o principal produto que essa empresa vende é empréstimo e eu era analista de risco, por exemplo. Isso é um exemplo, né? Você vai falar da sua empresa, o contexto da sua empresa e o que você fazia naquela empresa, né? Geralmente é assim que você conta a sua trajetória profissional. E aí vão te perguntar a sua pretensão salarial, né? A pessoa do RH que geralmente faz essa pergunta, ela geralmente faz essa pergunta no final. E aí que também o bicho pega, né? Você chega e diz, é a combinar, né? Você não pode falar a combinar, isso é um tiro no pé. Né? Você não vai dizer a combinar e também você não pode dizer um valor muito baixo nem muito alto, né? Você tem que falar um valor que esteja ali naquele range que a empresa paga. E como é que você pode pesquisar isso? Você pode pesquisar no Glassdoor ou em algum site. Talvez agora já exista até outros sites, eu não sei se existe, mas é possível. O único que eu conheço é o Glassdoor. O LinkedIn está até com um projeto de ter isso, de falar do salário das vagas para ex-funcionários, mas até então, hoje, até esse momento, eu só conheço o Glassdoor. Então você pode entrar lá no Glassdoor, ver a empresa e ver a vaga. Se você não encontrar nada, vai no concorrente. Por exemplo, é uma empresa do setor bancário, a vaga é analista de BI. Pô, se você não achou naquele banco que está querendo te contratar, você vai no banco concorrente. E aí você vai ter uma noção ali de range, né? Porque geralmente o mercado paga de forma similar. Então você vai falar algo que esteja dentro daquele range ali que um concorrente paga.